Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma célula nossa por aqui. Não vejo a hora de a gente estar todo mundo junto lá na igreja novamente, que é bem mais gostoso, né? Estarmos juntos. Saudades de todos vocês. Nosso tema de hoje é Vencendo as Decepções. Está no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1 ao 20. Vou ler aqui para vocês rapidinho, quem puder também estar com a Bíblia para estar acompanhando. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Eufrates, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma delas Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do povo, dando-lhes pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vós sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insistes, para que tu deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que toda estava resolvida de acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É até aqui o texto. Se a gente for vendo, no momento que houve fome em Belém, foi um período que eram os juízes que estavam julgando aquela nação, aquela terra, né? Toda a região. E o que acontece? Quando houve aquela fome em Belém, era uma forma que o Senhor estava tendo de trazer o seu povo de volta, de mostrar para eles que estavam nos caminhos errados, né? Estava tendo um conserto ali. Só que quando Elimeleque ele viu que a cidade estava ruim e soube que em outro local estava melhor, o que ele fez? Ele falou e tomou a atitude de ir
E aí o que que acontece? Quando ele vai para sair, para fugir da fome, ele não consultou o Senhor para saber, olha, realmente é isso que eu tenho que fazer, né? Não, ele simplesmente foi e tomou uma decisão com a sua família e partiram. Só que essa decisão, o que que acontece? Eles, quando eles foram para Moab, tá? Consegui achar aqui o nome do local. Quando eles foram para Moab, sem saber se era aquilo que Deus queria ou não, outras coisas aconteceram. Não teve a fome, mas houve morte. Morreu o primeiro marido, passado 10 anos, não teve netos, né? Era somente ela, os filhos e as noras. Passaram 10 anos, aí morrem os filhos. Mais uma vez ela está sozinha. E aí o que Noemi faz? Ela toma uma atitude. Ela ficou sabendo, se a gente viu lá atrás no 4, né? Tá falando que ela ficou sabendo que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhes pão. E aí quando ela fica sabendo, ela toma decisão. Ah, eu vou voltar para Belém. E aí ela chama as noras e se despede, fala assim, olha, vão vocês ter uma família. Ela não tinha mais expectativa nela, ela já estava uma vida amargurada, ela não conseguia mais ver algo e pensar em algo bom para a vida dela. Para ela, a vida dela tinha acabado por ali, então eu vou voltar para lá mesmo, vou ficar sozinha para lá e acabou. Só que o Senhor tinha planos para essa mulher, e grandes planos, mas ela não via isso ainda, porque a tristeza que estava no coração dela, o luto que estava no coração dela, não permitia que ela visse o que o Senhor poderia estar fazendo por ela. Pelo contrário, a gente vai vendo que ela fala para as noras que o Senhor pesou a mão sobre a vida dela. E ela jogou toda a culpa no Senhor. Quando fala, o Senhor pesou a sua mão contra mim. Ela não viu que lá atrás, quando eles foram sair de Belém, e ela não viu que eles não consultaram o Senhor. Ela não parou para pensar, realmente era isso que era o melhor para a gente fazer naquela época. Não, ela pegou toda a frustração dela, toda a tristeza que estava no coração dela e jogou para o Senhor. E aí, quando as noras vão se despedir, uma vai, a outra fica. E a outra, a gente vê o amor que ela tem por ela. Ruth amava a sogra como uma mãe. E o muito interessante é que a gente vai lendo aqui, olha, no 16, para ela falando na hora que ela fala assim, não insiste para que eu te deixe. Aonde você dormir, eu vou dormir, aonde você ficar, eu vou ficar. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Olha que lindo. Ela tinha um amor, ela aprendeu nesses anos todos que ela conviveu com a sogra, ela conheceu o Senhor e ela amava o Senhor através da vida da sogra, através da vida daquela família. Ela começou a reconhecer aquele Deus como Deus da vida dela. E olha que planos lindos que o Senhor tem para Ruth também, né? E aí o que acontece? Quando ela fala sobre tudo isso, sobre o amor como uma filha mesmo tem, mesmo assim mesmo assim Noemi não consegue sentir isso ainda. A amargura, a perda era muito grande para ela. E quantas vezes que acontecem coisas nas nossas vidas que a gente acaba culpando ao Senhor pela dor e a gente nem sabe quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida. E mesmo assim a gente pega toda aquela amargura, toda aquela tristeza. Poxa, se Deus tivesse feito isso, ou se Deus não tivesse feito, se Deus não tivesse permitido tal coisa tivesse acontecido na minha vida. E quantas amarguras que a gente acaba carregando. E aí não é somente a parte do Senhor. Quantas vezes a gente está no meio de uma crise, a gente está desesperado, a gente toma uma atitude sem consultar o Senhor, sem orar, sem esperar uma resposta do Senhor, porque às vezes a gente está com tanta pressa para resolver aquele problema que o Senhor não falou nada, então eu vou fazer isso daqui mesmo. A gente não tem a paciência de esperar a hora certa de agir.
E aí essas coisas acabam trazendo tristeza, acabam trazendo dor, acabam trazendo frustrações nas nossas vidas. E quantas vezes a gente passa isso também, não só em questão de crise, mas às vezes no emprego, algo que nos desagrada, às vezes na escola, às vezes na nossa rua, com os nossos vizinhos, na nossa família, né? Eu acho que na família ainda é o local que a gente mais tem decepção, no casamento, na amizade. E nós somos propícios a isso o tempo todo, porque nós somos falhos, né? O homem é falho. E o tempo todo a gente está errando. Só que às vezes esse erro que os outros cometem, nós permitimos que ele entre com tanto furor na nossa vida que a gente fica assim, sabe? Com aquela dor, com aquele sentimento, com aquele ressentimento. E a gente não se livra daquilo. A gente permite que aquilo lá vai consumindo a gente por dentro. E nós nos tornamos pessoas amargas também, assim como Noemi se tornou. E a gente acaba deixando de ver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E às vezes acontece também que a gente fala que são as pessoas que a gente mais ama, né? Que acabam nos trazendo mais decepção. Porque uma pessoa estranha, uma pessoa da rua vai me decepcionar de que jeito? Não tem como. Então acaba sendo as pessoas que estão mais próximas de nós. As pessoas que a gente deposita confiança, que a gente deposita uma certeza que ela vai estar ali junto com a gente quando a gente precisar. E às vezes as pessoas não estão, porque às vezes é necessário um conserto na nossa vida. Às vezes a gente escuta um não, mesmo a gente não querendo ouvir, e a gente não entende que a gente não estava pronto para o sim. E aí a gente se decepciona, a gente briga, a gente quer largar casamento, quer largar família, quer comprar um pão e não voltar mais. A gente quer largar o emprego, a gente quer largar a igreja, quer largar nosso ministério, nosso chamado, aquilo que o Senhor tem para nossa vida. A gente quer abandonar tudo porque a gente se decepcionou. Nos decepcionamos com o homem, né? E muitas vezes, no meio da decepção, a gente acaba se afastando do Senhor. A gente permite que aquela tristeza, aquele incômodo, realmente nos afaste daquilo que realmente nos é importante. E será que às vezes não é necessário a gente se decepcionar, a gente passar por uma crise, a gente passar por um problema, para que a gente venha amadurecer? Será que às vezes não é necessário a gente ter um certo conflito interior e fora também, para que a gente veja quem nós somos no Senhor, vemos que nós somos falhos, que o outro também é. Então, muitas vezes, é mais fácil a gente culpar o outro da frustração, daquele sentimento, sair de perto, querer abandonar, do que querer resolver a situação. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra fala que nós devemos perdoar, que nós devemos amar, que nós devemos nos respeitar, um ajudar o outro, ser suporte um para o outro. E nunca vai dar certo a gente querer carregar a amargura dentro da gente. A gente escolher caminhos que nos afastam das pessoas que nós amamos, caminhos que nos afastam do propósito do Senhor, caminhos que nos levam para outro ministério, para outra cidade, para um outro local, mas que na realidade estão nos levando a fugir daquela situação toda. Nós devemos sim encarar a situação, buscar a presença do Senhor e o tempo todo estarmos próximos ao Senhor em oração e queremos viver uma outra vida, viver uma vida de plenitude, uma vida que nos traz felicidade. Noemi, ela não via, ela não sabia até então, ela achava que ela tinha perdido os filhos, tinha perdido o marido, tinha perdido tudo. A nora estava ali junto, né? Talvez naquele primeiro momento ela amava como filha, sim, mas talvez naquele primeiro momento aquilo ali para ela não bastava, porque aquilo que ela queria era ter os seus filhos com ela, ter seu marido com ela, era querer os netos que ela não teve.
E aquilo ali pode ter ido causando uma frustração dentro dela, uma amargura. E muitas vezes a gente quer tanto alguma coisa, e quando a gente não tem, a gente não consegue, nós nos tornamos pessoas amargas. Nós deixamos de ver a felicidade estar ali do nosso lado. Deixamos de ver aquilo que nós temos, deixamos de dar valor às pessoas que estão ao nosso redor, às pessoas que estão ali cuidando de nós, para a gente querer viver algo que ficou lá atrás, algo que ficou mal resolvido, que só está trazendo tristeza. E deixando de ver o que o Senhor está nos presenteando. Olha que linda a história que é de Ruth, o quanto ela amou essa sogra dela. Ela teve a sogra como uma mãe, cuidou da sogra como uma mãe. E a gente vai vendo lá na frente, lá no 4, no 3, está escrito assim, ó. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que lindo que Deus fez. Gente, essa mulher foi bisavó de Davi. E um dia da geração de Davi vinha quem? Nosso Salvador. Olha que história linda. Então a gente precisa começar a tudo aquilo que vem trazendo amargura, tudo aquilo que vem nos afastando de vermos a glória do Senhor na nossa vida, a gente precisa começar a liberar perdão, a começar a querer viver a história que o Senhor tem pra gente, a entender que muitas vezes a decepção vem para nos fortalecer, muitas vezes a decepção vem para nos mostrar que somos falhos, que o outro também é, para que eu não possa dar suporte para o outro. Mas a gente precisa estar ligado no Senhor para sabermos o que Ele tem e o que Ele quer para cada um de nós. Então, vou te fazer um convite. Se você estiver, nesse momento, lá dentro de você, uma situação que te decepcionou, algo que ainda está te trazendo dor, que ainda está te trazendo amargura no seu coração, vou te fazer um convite. Aliás, não é um convite que se faz, é um desafio. Fazer um desafio. Busca no Senhor uma resposta. Vai orar. Peça para o Senhor para Ele trazer paz no seu coração, uma direção, uma palavra, para que você libere perdão para essa pessoa, para que você peça perdão, porque muitas vezes nós também provocamos decepção na vida dos outros, mas a gente só lembra do que os outros fizeram na nossa vida. Quantas vezes que eu também decepcionei uma outra pessoa? Mas eu vou falar uma coisa de verdade para você. Não existe nada melhor nessa vida do que quando a gente rasga o nosso coração, que a gente fala: Senhor, olha, tá doendo, tá acontecendo isso aqui dentro, mas eu escolho me libertar desse sentimento. Eu escolho ser feliz. Eu escolho realmente ser livre para o Senhor. E aí a gente procura pela pessoa, fala, pede perdão se é o caso, e faz o que tem que ser feito, mas vivendo uma nova história. Então, chega de amargura para quem está com o coração amargurado ainda. Chega de passar por coisas que não tem para quê. O Senhor nos chamou para sermos livres nele. Mas para isso nós precisamos acreditar no que Ele tem para nós, acreditar que Ele tem o melhor na nossa vida. E liberar perdão e amar é a escolha dessa noite. Amém? Fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada de descanso. Espero que essa palavra tenha falado com vocês também, assim como falou comigo. Em nome de Jesus. Amém.